Você que entrou aí, Bruna, Jéssica, as demais que estão junto com a Jéssica aí, ó. Não esquece de separar seu copo com água, sua vasilha com água, sua garrafinha. Vamos orar e tá ungindo para que você, depois no final desta oração, você possa estar sendo abençoada aí, tomando essa água, né? E vai ser bênção na sua vida. Bênção. Irmã Vanira, tá entrando aí a irmã Vanira, né? Irmã Vanira, ontem eu confundi você com a missionária da nossa igreja. Mas, bênção de Deus, né? Nada como profetizar na vida das pessoas para que realmente sejam missionárias, pastoras, evangelistas, mulheres guerreiras de fé que vão levar a palavra, vão levar o evangelho, né? Louvado seja Deus, né? Não deixamos de ser missionárias, né? Quando fazemos a missão de levar a palavra, de falar o evangelho, estamos fazendo a missão. A missão, né? Missionário vem de quê? De fazer missão. E é aí que nós estamos, fazendo essa missão de levar a palavra do Senhor com a gente dessas bênçãos maravilhosas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos iniciar fazendo uma oração. Enquanto isso o pessoal vai entrando e nós vamos buscar a presença do Senhor Jesus. Vamos falar com o Pai, vamos falar com Deus Todo-Poderoso nesta manhã, né? Já nessa tarde, né? Que já está indo para a tarde. Você parou para almoçar aí, né? Para alimentar o seu corpo, e nesse momento nós vamos aproveitar e alimentar também o nosso espírito em busca de uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, né? Eu não sei como tem sido como foi a sua semana, se a sua semana foi uma semana de muitas conquistas, se foi uma semana turbulenta, mas eu quero dizer para você que o Senhor é contigo e que Ele continua tendo bênçãos sobre a sua vida. Amém? Vamos orar ao Senhor Jesus nesse momento, vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, nesta hora, Pai, na sua presença, Pai. Aqui nós estamos, Senhor, todos os dias ao meio-dia, Pai. Fazendo essa live, essa transmissão, ó Pai, para essas vidas, Senhor, que estão aqui juntamente conosco, ó Pai. Ouvindo uma palavra, Senhor, orando junto, abençoando a vida de cada uma, Pai. Neste momento, Espírito Santo, eu peço o teu direcionamento sobre essa live, Pai. Todo eu, todo ego, toda a sabedoria da carne, Pai, seja, Senhor, caído por terra em nome de Jesus. Mas que a sabedoria do teu Espírito, Pai, seja sobre nós. Nos dá ouvidos audíveis à sua voz. Abre o nosso coração para que nós guardamos a sua palavra em nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Mas que nós venhamos nos alimentar desta palavra viva, fiel, essa palavra eficaz, ó Pai, que enche o nosso coração, Senhor, que nos dá força, que nos alimenta, Pai, que nos leva, Senhor Jesus, a um encontro real contigo, ao ouvir o que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa a vida de cada um que parou agora, Senhor, para ouvir, Senhor, esta palavra. Alcança vidas, Pai, no decorrer desse dia, Pai, essa live ficará aqui salva. E pessoas procuram, Pai, sempre após, durante o decorrer do dia assistir. Que o Senhor venha abençoar aquele que vai assistir depois, ó Pai, durante a tarde, a noite, a madrugada. Que o Senhor venha abençoar poderosamente. Alcança vidas para o teu reino, Pai. É o que nós agradecemos, Pai. E cada um que entrou aqui, Senhor, ao finalizar essa live, não, Senhor, finalize da mesma forma como chegou, mas finalize de forma, Pai, abençoado, Pai, uma forma de transformação, de cura e libertação, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém, Jesus. Deus abençoe a cada um que já entrou, que está entrando. Irmã Laura que tem seu estúdio aqui no centro, quer deixar sua sobrancelha linda, maravilhosa, procura a irmã Laura ali ao estúdio. Laura, você quer deixar seus cabelos lindos, maravilhosos, assim que nem os meus? Pode ir lá falar com a irmã Adna Jame. Ela tem o salão dela ali em Schroeder, né? Anexo a barbearia Paulista, né? Onde o meu esposo tem barbearia ali. Então, ela tá lá, barbearia, salão e barbearia, né? Ele trabalha como barbeiro lá e a irmã Adna tem o salão anexo junto, né? Então, você homem, você mulher, quer cuidar de seus cabelos, vai lá na barbearia Paulista, Original Paulista. Barbearia Original Paulista, né? É na principal ali, né?
você vai estar encontrando ali a barbearia e o salão. E o estúdio da irmã Laura é aqui no centro, né? Irmã Laura depois deixa ali o endereço ali abaixo, a Adna deixa ali o endereço abaixo da onde que é a empresa de vocês, aonde Deus tem abençoado vocês, né? E Deus vai abençoar cada dia mais, né? E eu sou grata a Jesus por essas vidas, né? São pessoas abençoadas, são pessoas que estão sendo abençoadas, né? Pela obediência, estão desfrutando daquilo que Deus tem abençoado, tem colocado em suas mãos, né? Se você tem a sua empresa, coloque aí embaixo, nós vamos estar orando pela sua empresa, está abençoando, vamos estar também fazendo essa live e abençoando e ajudando a divulgar, né? Pastor Parker, paz do Senhor, Deus abençoe e nos acompanha aí dos Estados Unidos, né, Pastor Parker? Deus abençoe a sua vida, sua esposa, seus filhos, né? Vi ali a foto da sua família, uma bênção sua família, né? Deus abençoe poderosamente e tá aí acompanhando essa live, né? Do outro lado, lá acompanhando. Bênção de Deus. E hoje eu quero trazer para você aqui, não quero demorar muito, quero trazer aqui para você aqui uma palavra especial do coração de Deus ao nosso coração neste dia de sábado. A semana toda nós falamos de entrega, falamos de confiar, falamos, né, de estar na presença do Senhor, e eu quero falar para você aqui. Hoje o Senhor fala comigo e contigo sobre nós desfrutarmos das bênçãos que o Senhor tem para nós e ao mesmo tempo apreciarmos o chamado de Deus para a nossa vida, apreciarmos o chamado de Deus obedecendo a sua palavra, obedecendo o seu chamado, ouvindo aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? O Senhor, cada um de nós, o Senhor tem um chamado especial nas nossas vidas, um chamado muitas das vezes até mesmo na nossa área profissional, um chamado na obra de Deus, um chamado onde nós ali somos capacitados pelo Senhor para estar realizando esse chamado, né? E apreciando o chamado de Deus, mesmo quando esse chamado ele nos traz consequências, né? O que nós temos aqui? Isaías capítulo 1 e versículo 19, vamos ler juntos se você tem a sua palavra. Isaías 1, capítulo 1 e versículo 19, o profeta Isaías, né? Profeta de Deus maravilhoso, chamado pelo Senhor, ele traz aqui para nós o quê? Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala, né? Em outras versões, outra versão da palavra de Deus na Bíblia fala: se vocês obedecerem à voz de Deus, comerão o melhor desta terra. Mas se desobedecerem, resistirem, se rebelarem, serão devorados pela espada. E quem falou aqui? O Senhor, né? Olha aqui que palavra maravilhosa que o Senhor traz para nós. O Senhor está falando aqui com o profeta Isaías. O profeta Isaías, né, é um profeta que traz para nós várias advertências, né, que muitos reis ignoravam, né? E aqui eu quero dizer para você, isso aqui é Deus falando comigo e com você, para nós desfrutarmos do chamado de Deus em obediência, né? Em obediência. Ninguém é chamado para fazer nada que seja desnecessário. Quando o Senhor nos chama para fazer uma missão, para fazer algo que Deus tem, né, para realizar em outras vidas através da nossa, jamais o Senhor ele vai deixar você sozinho, jamais. E você pode ter certeza que você, ao ouvir o chamado de Deus, ao ouvir a voz de Deus, ao obedecer aquilo que Deus tem colocado para você fazer, para mim e para você, para nós fazermos, nós vamos desfrutar de bênçãos do Senhor. Desfrutar de bênçãos, né? A palavra do Senhor ele nos traz pessoas aqui que foram chamados, grandes homens de Deus que foram chamados, né, a cumprir algumas missões e
não foram missões fáceis, não foram missões fáceis, foram missões difíceis. Nenhum momento na Bíblia você vai ouvir e ver que Deus chamou alguém para uma missão fácil. Jamais. O Senhor Jesus disse aqui na sua palavra que nós teríamos aflições. No mundo nós teríamos aflições, mas tem bom ânimo. Tenha bom ânimo. E eu quero dizer para você aqui, vamos ouvir a voz de Deus. Vamos, para nós desfrutarmos das bênçãos do Senhor, nós temos que ouvir o chamado de Deus, obedecer a voz do Senhor, nos colocarmos, nos posicionarmos, né? Nos posicionarmos. O Senhor chama a mim e a você, então vamos nos colocar, né? Vamos dizer, Senhor, eis-me aqui na sua presença, eis-me aqui, Senhor. Deus não chama você para simplesmente ficar lá no banco da igreja sentado, só ouvindo bênçãos, né? Sem fazer nada para Deus. O Senhor te chama para uma grande missão, seja ela, eu canso em falar isso muitas das vezes, seja ela para limpar a igreja. Limpar a igreja também é uma missão muito importante, porque você está limpando a casa do Pai, você está cuidando, você está zelando, né? Outros foram chamados para trabalhar na recepção da igreja, recepcionar as pessoas que entram. Outros para estar lá arrumando o som, arrumando o microfone. Outros para estar panfletando nas ruas, entregando um panfleto dizendo Jesus te ama. Outros para ir aos hospitais, fazer visitas, né? Orar pelos enfermos. E assim por diante, tantas outras funções que Deus chama, tantos chamados diferentes que Deus chama. E cada um de nós desfrutamos das bênçãos segundo o chamado designado no qual nós ouvimos a voz do Senhor. Qual nós ouvimos, né? E nós vemos que cada um de nós, cada pessoa que está aqui, você desfruta das bênçãos quando você ouve a voz de Deus. E quando você faz exatamente aquilo que Deus ordena ser feito. E nós temos um exemplo aqui lá em Gênesis. Eu gostaria que você abrisse lá, se você tiver a sua Bíblia aí, por gentileza. Em Gênesis 7, nós vemos ali que o Senhor chamou Noé. O Senhor chamou Noé para quê? Para pregar um povo rebelde. Levar a palavra a um povo rebelde, a um povo que não estava nem aí, que não queria nem ouvir a voz de Deus. O povo só queria desfrutar das coisas boas, o povo só queria viver, né? Ali no pecado, naquela vida ali de desobediência diante da presença de Deus. E Deus falou o que com Noé, né? Para que ele construísse uma arca. E aquele que desse ouvido, a sua vida ia poder desfrutar de uma vida, porque a partir do momento que você salva a sua vida, você desfruta daquele momento. E o que eu falei para vocês ali, que muitas das vezes, quando nós ouvimos a voz de Deus, mesmo quando passamos por consequência, mas estamos ouvindo, estamos dando ouvido à voz do Senhor, quais as consequências? Noé, ele e sua família, a Bíblia fala lá no capítulo 7, no versículo 7, diz assim, ó: Noé e seus filhos, sua mulher e a mulher de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio, né? E o 8 fala: casais de animais grandes, puros, impuros, aves de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Né? E lá no versículo 16, na letra B, ele fala, né, que depois que todos entraram, todo ser vivo entrou juntamente com Noé, então Deus fechou a porta. Olha só, onde que você vai falar? Você fala assim para mim, mas aonde que eu tô vendo que Noé tá desfrutando aí? Desfrutando de quê? Numa arca cheia de bichos, aquele mau cheiro, aquele monte de animais. E Noé ali, 40 dias e 40 noites, tendo que trabalhar incansavelmente para cuidar, para limpar, para alimentar. E eu quero dizer para você que mesmo em meio ao mau cheiro, em meio a tantas tarefas que Noé tinha que fazer, ele e sua família, Deus deu o privilégio para ele de salvar a sua vida.
Ele pôde desfrutar 40 dias e 40 noites das bênçãos que Deus deu para ele e a sua família. Porque se ele então não ouve o chamado de Deus, Noé ia perecer junto com aquelas pessoas, com aqueles rebeldes. E eu quero dizer para você, quando Deus ordena algo na nossa vida, vamos ouvir. Porque ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o chamado de Deus, nós somos abençoados. Nós somos alcançados pela graça de Deus. Porque muitas das vezes nós só queremos ser abençoados. Nós só queremos bênçãos, mas nós não queremos ouvir. Nós não queremos cumprir com o chamado de Deus. Nós não queremos sacrificar momentos da nossa vida para estar aqui estudando a palavra, para estar aqui lendo, para estar aqui, eu vou parar aqui 1 hora, 2 horas, 3 horas para ouvir a voz de Deus, para ler a palavra, para orar. Não vou perder 1 hora da minha vida indo lá na rua entregar panfleto, vou pegar esse sol quente, nossa, vou passar por tudo isso simplesmente para ir lá panfletar. Eu quero dizer para você, tudo que você faz, você desfruta do melhor que Deus tem para você. Você desfruta do melhor, do melhor. E Deus, ele tem o melhor para você, o melhor. Aqui nós vemos mais um exemplo, Abraão. Quando chegou o Senhor para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela. Gênesis capítulo 12, versículo 1, 2 e 3 fala que o Senhor chegou para Abraão e falou: Abraão, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, a terra que eu te darei como herança. Vai. E Deus ainda faz melhor, porque Abraão ouve a voz de Deus e sai. Lá na frente, mais adiante, o Senhor ainda faz uma aliança com Abraão e diz a Abraão: olha, Abraão, olha para os céus. O Senhor tira ele lá de dentro da tenda dele. Abraão está lá na tenda falando com o pai. E Deus tira ele para fora e fala: olha para os céus. Se você conseguir, olha para cima, vê se você consegue contar o número de estrelas que tem nos céus. Se você conseguir, eu digo para você, esse é o número de nações, porque eu te farei pai de nações. E eu e você conseguimos contar quantas estrelas tem no céu? Não conseguimos, é infinito. Essa foi a promessa, o desfrute das bênçãos de Deus sobre a vida de Abraão. Porque através de Abraão, Deus enviou então Isaac. E a partir daí então nascem as nações. E eu e você fazemos parte desta bênção que Abraão desfruta. Nós somos frutos da obediência de Abraão. Nós somos frutos, olha que maravilha. Se você contemplar quão grande é as bênçãos que o Senhor tem para a sua vida, para que você desfrute do melhor, para que você viva e coma do melhor, para que você possa ser abençoado do melhor. Ouça a voz de Deus, obedeça a voz de Deus, porque o Senhor, ele tem o melhor para você. Nós vemos que lá em Gênesis, foi Gênesis 15, 5, que o Senhor falou para Abraão: conte as estrelas. E se assim você puder contar, esse é o tamanho da descendência. Esse é o tamanho de frutos que eu darei para você desfrutar do melhor. Nós vemos mais um exemplo na Bíblia de alguém que ouviu o chamado de Deus e também desfrutou das bênçãos de Deus em meio ao caos. Olha isso, Moisés. Olha o Moisés aí, gente. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó para ouvir o chamado de Deus. Moisés deixou de viver o melhor lá no Egito, lá junto com a filha de Faraó. Lá ele comia as melhores comidas, dormia na melhor cama, ele tinha as melhores. Ele podia dizer: mas eu estou desfrutando do melhor aqui no Egito. Eu fui adotado pela filha de Faraó, então eu tenho do bom e do melhor. Mas Moisés preferiu deixar de comer o que tinha lá no Egito, deixar de desfrutar o que tinha lá no Egito, para desfrutar do melhor de Deus, mesmo ele tendo que viver
um momento de caos na vida dele. Porque a obra do Senhor, ela não é fácil. A obra do Senhor, ela não é fácil. Quem falar para mim que é fácil fazer a obra de Deus, eu quero dizer para você, então, você realmente não está fazendo a obra de Deus. Você não está fazendo realmente, cumprindo o chamado de Deus na sua vida. O chamado de Deus, ele é um chamado que poucos, somente aqueles que realmente se colocam na presença de Deus, conseguem viver este chamado. Moisés agora é chamado a tirar o povo de Deus lá do Egito. Moisés poderia ter ficado no Egito, vivendo daquilo que o Egito estava provendo para ele, naquele momento, no conforto, poderia. Mas Moisés preferiu ouvir o chamado de Deus e desfrutar daquilo que Deus tinha para o povo. Deus prometeu o melhor, Deus prometeu uma terra que manava leite e mel. No decorrer deste caminho, Moisés viveu o quê? Maravilhas do Senhor. Mesmo carregando o povo ali, o povo que estava ali murmurando, criticando, o povo que estava vivendo os milagres de Deus, o povo que estava ali para desfrutar das bênçãos. Olha só, Deus tira o povo lá do Egito, sendo escravo, comendo migalhas, trabalhando de sol a sol. Deus permite Moisés tirar o povo do Egito para viver as maravilhas de Deus no deserto. Porque lá no deserto Deus mandou o livramento em frente ao Mar Vermelho. Então Deus abre as águas para que o povo passe em seco. Deus elimina os inimigos do povo de Deus nas águas do Mar Vermelho, porque não sobrou nem o carro, nem os cavalos, nada do Egito. O que chegou ali morreu. Faraó e seus carros, seus cavalos foram destruídos. Deus deu livramento ao povo porque Deus prometeu que eles desfrutariam do melhor. Então, atravessam o mar em terra seca. Glória a Deus. Deus proveu o pão. Deus proveu o maná dos céus. Deus provê as cordizes. Deus provê a carne para o povo. Deus provê a água. E mesmo assim, todo Deus ali, cada milagre, cada maravilha que Deus ali provia aquele povo, mesmo naquele caos de murmuração, Moisés pôde desfrutar do melhor de Deus. Porque não faltou comida, não faltou água, não faltou proteção. A Bíblia fala que durante o dia ia uma coluna de nuvens protegendo aquele povo. E à noite, por o deserto ser muito escuro, ia uma coluna de fogo que ia ali clareando o caminho para que eles pudessem seguir a sua viagem, seguir rumo ao desfrute das coisas maravilhosas que Deus tinha para eles. Apreciar o chamado de Deus significa reconhecer o dom que Ele nos dá. É seguir a missão, é cumprir aquilo que Deus tem na nossa vida. Mesmo Moisés sendo maltratado ali pelo povo, Moisés escolheu o quê? Viver as maravilhas de Deus, desfrutar das bênçãos de Deus aonde? Lá no deserto. Não pense você que desfrutar dos desertos, das coisas de Deus é dentro de casa, com as pernas para cima no seu sofá, assistindo Netflix ou YouTube, tá lá com seu potão de pipoca lá, só no conforto. Eu tô desfrutando das bênçãos de Deus. Não. Desfrutar do chamado de Deus é ouvir a voz de Deus, é obedecer, é você ir e cumprir a missão que Deus tem. É aquilo que nós acabamos de ler. É você reconhecer o dom que Deus colocou na sua vida. É muito difícil sim, irmã Adna, estar na dependência de Deus. Mas eu quero dizer para vocês que hoje nós temos muito mais recursos do que antigamente. Abraão sai com a sua família, vai para um lugar que ele nem sabe aonde que ele tem que ir. Moisés ouve uma voz que ele poderia dizer, não sei de quem é essa voz, mas ele ouviu a voz de Deus, ele ouviu o chamado de Deus. E ele seguiu a voz de Deus. É difícil, mas eu digo para vocês, se nós persistirmos, nós vamos desfrutar do melhor. Aprecie o chamado de Deus e veja Deus realizando maravilhas, curas, transformação na vida das pessoas através do seu chamado.
Desfrutar das bênçãos de Deus não é só você desfrutar, Deus mandar na sua casa, você ter uma boa casa, ter um bom carro, você viver os melhores momentos, não. Desfrutar das bênçãos de Deus é você também ver vidas sendo libertas. Eu tenho o maior carinho, o maior prazer em ver vidas sendo libertas, em ter vidas sendo curadas. É o maior presente para mim. Saber que Deus usa a minha vida como um instrumento de cura, instrumento de libertação, instrumento de evangelização, de levar a palavra, de orar com as pessoas e poder desfrutar de ver essas vidas sendo abençoadas. Para mim, particularmente, é o maior desfrute na minha vida. E é claro que Deus, Ele é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus majestoso. Tudo que nós precisamos, o Senhor não deixa faltar nada. Deus não deixou faltar nada para aquele povo, nada. Deus falou que ia tirar o povo do Egito, para que eles desfrutassem do melhor na terra prometida. E aí, no percurso da terra prometida não foi fácil, mas Deus não deixou faltar nada. Nada. Mesmo o povo em meia murmuração, resmungando, desobedecendo a Deus em certo ponto, quando criaram para si um bezerro de ouro, aqueles que permaneceram na obediência puderam desfrutar da terra prometida. E Deus quer que você desfrute daquilo que Ele tem prometido a você. Se Ele tem prometido grandes bênçãos, apenas ouça a voz de Deus. Apenas dê ouvidos, obedeça e desfrute desse chamado. Desfrute, porque em meio a essa missão, em meio a esse chamado, Deus proverá todas as coisas na sua vida. Todas. Quando nós damos ouvidos. A palavra do Senhor fala lá em Deuteronômio 28 sobre as bênçãos, sobre a obediência. Obedecer a Deus é ouvir o chamado de Deus. É cumprir o ide do Senhor. E aqui fala no Velho Testamento, tá, gente? As bênçãos sobre as obediências. Que nos traz o quê? Que inclui o chamado de Deus, o ide de Deus, já no Velho Testamento. No Novo Testamento, Jesus fala aos seus discípulos: ide, pregai ao evangelho a toda a criatura, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha o ide do Senhor lá no Velho Testamento, começando com Noé. Noé, vai lá e fala da minha palavra, fala da destruição. Noé cumpriu o ide do Senhor, mas aquele povo não ouviu, eles se rebelaram contra Deus ainda mais. Não quiseram dar ouvidos, né? Ficaram lá caçoando de Noé: esse é um louco, é um doido. Quantos assim fazem na nossa vida? Quando você está cumprindo o chamado de Deus na sua vida. Ah, agora você virou um crente, agora aceitou Jesus, agora virou bobo, é louco agora. Agora só vai falar de Jesus. Sim, fale de Jesus. Porque o que você vai desfrutar lá na frente é das bênçãos, é sobre a obediência, é sobre o ouvir o chamado de Deus. Deuteronômio capítulo 28 inteiro, se você vai ler ali, ele fala o que? Sobre a obediência, sobre a obediência. E eu quero ler aqui com você, pelo menos um pedacinho aqui eu quero ler aqui com você, ó. Deuteronômio 28, aqui nos fala. Vamos ler aqui o versículo 2. Ele começa com o versículo 1 dizendo: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje lhes dou, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Olha o versículo 2. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. Se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus, vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Onde quer que você for, se você for obediente, ouvir o chamado de Deus, você será abençoado lá na sua casa, no seu trabalho, na rua, na cidade que você mora, nas cidades circunvizinhas. Deus vai te abençoar. Deus vai abençoar a sua vida. E quando nós desobedecemos a Deus, que nós não ouvimos a sua voz, como que nós vamos desfrutar daquilo que Deus tem na nossa vida quando nós não damos ouvido à voz de Deus? Quando nós desobedecemos a Deus, o que vem sobre nós? Deuteronômio 28, versículo 15 fala:
Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Olha aqui. Se eu obedeço, eu vou desfrutar do melhor de Deus. Em qualquer lugar, seja na cidade, no campo, no trabalho, na minha casa, na rua, vou desfrutar do melhor de Deus. O melhor de Deus vem sobre as nossas vidas, no nosso material, no nosso espiritual, na nossa saúde, no nosso físico, né? No meio da nossa família, porque quando nós obedecemos, nós desfrutamos do melhor, né? E nós desejamos todas as bênçãos do Senhor. Muitas das vezes, nós não estamos dispostos a fazer o que é necessário para receber. Porque muitas das vezes nós queremos só receber a bênção. Muitas das vezes nós só queremos a bênção, mas nós não queremos o dono. Muitas das vezes nós só queremos a bênção, mas não queremos cumprir o chamado de Deus. Né? E olha aqui, né, para que as bênçãos tremendas e excepcionais, elas são frutos o quê? De obediência tremenda e excepcional a Deus. Elas vêm de uma disposição de quê? De obedecer a Deus, que Ele quer que nos diga para que nós venhamos a falar algo da sua palavra, né? Ou falando aquilo que Deus coloca nos nossos corações. E não precisamos reclamar por termos de fazer o que Deus diz para nós fazermos. Ele nos dá a capacidade para fazer as coisas que nos chama para fazer. Então, nossa parte é simplesmente o quê? Ouvir a voz de Deus. Ouvir o que Ele tem sem reservas. E então, a partir deste momento, quando nós ouvimos a voz de Deus, as bênçãos de Deus vêm sem medidas, recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre nós. Ele não vai deixar faltar nada para você. Nada, nada, nada. Nada. A obediência leva você a fortalecer o seu relacionamento com Deus. Leva você a progredir e se tornar mais semelhante a Deus ainda. Porque todo aquele que obedece, ele se torna semelhante a Deus. Né? Vamos alinhar nossa vida através da obediência, ouvir o chamado e seguir esse chamado, ouvir esse chamado de Deus e seguir, ouvir, cumprir o ID de Deus, alinha a nossa vida à vontade de Deus. A obediência gera bênçãos. É a palavra do Senhor que fala, Deuteronômio 28. E no Deuteronômio, mesmo ainda no capítulo de Deuteronômio, lá no capítulo 7, ele também fala sobre as bênçãos quando nós obedecemos a Deus. Então, ouça o chamado de Deus. Ouça o que Deus tem e desfrute das bênçãos que Deus tem, mesmo quando você está no meio da caminhada e você tem disso. Mas como que eu vou desfrutar da palavra de Deus? Tá acontecendo tantas coisas na minha vida, há um caos aqui e eu tô obedecendo a voz de Deus, mas estou passando por tantas coisas, por tantos desafios. Eu quero dizer para você que Moisés, ele ouviu a voz de Deus e ele desfrutou de todas as maravilhas, mesmo em meio àquele caos, porque aquele povo não era fácil. Aliás, nós seres humanos não somos fáceis. Né? Porque o povo só queria que Deus providenciasse, que Deus trouxesse, que Deus desse a água, que Deus desse o pão, que Deus desse a carne, que Deus desse a roupa, que Deus desse o sapato, mas o povo não obedecia à voz de Deus. Meu Deus precisou mandar 10 pragas para que Faraó libertasse aquele povo. E durante aquele período das 10 pragas, o povo murmurou, criticou, duvidou de Moisés, duvidou de Deus, duvidou da sua libertação, duvidou daquilo que Deus havia prometido, que eles desfrutariam da terra prometida. E quantas vezes nós duvidamos daquilo que Deus tem para nós? E aí nós passamos por todos esses desafios. Passamos aí, né? 1, 2, 3, até 10 vezes. Por desafios que Deus mesmo manda para testar a nossa fidelidade com Ele. O nosso compromisso com Ele. O fato de Deus endurecer o coração de Faraó era para testar aquele povo. Porque Deus tinha o melhor para dar àquele povo. Mas até onde aquele povo estava disposto
a ouvir o chamado de Deus para desfrutar do melhor. Até onde? Até onde eu e você estamos dispostas a ouvir a voz de Deus, a ouvir o chamado de Deus, para que então nós venhamos a desfrutar do melhor que Ele tem para nós. Nós lemos lá em Isaías o quê? Se nós ouvir a voz de Deus, nós obedecermos, nós então desfrutaremos do melhor desta terra, do melhor que Deus tem para nós. O povo estava ali só querendo, mas não estava disposto a ouvir, a obedecer a voz de Deus. O povo queria sair, o povo queria viver o melhor, mas não estavam com o coração aberto, disposto a ouvir a voz de Deus e obedecer aquilo que Deus tinha. Vocês imaginem se o povo tivesse durante aquele período das 10 pragas, se o povo tivesse em oração, agradecendo a Deus, orando, falando: Senhor, nós vamos ouvir tua voz, estamos te obedecendo, nós queremos desfrutar do melhor dessa terra que o Senhor tem preparado para nós, em vez de murmurar. E mesmo assim, dentro do Egito, Deus agindo da sua forma para tirar eles de lá, mesmo quando sai no caminho, no percurso, a terra prometida, ao desfrute prometido, o povo ainda não parou de murmurar, não parou de criticar, não parou de ficar murmurando, duvidando do que Deus tinha realizado. Muitos diziam: Moisés, você trouxe nós aqui para morrer nesse deserto, você tirou nós de lá, antes tivéssemos ficado lá, pelo menos lá nós estávamos trabalhando o dia inteiro, mas tinha um bocado de comida para comer, aquele resto de comida, aquela podridão que Faraó dava àquele povo, escravizando, e eles achando que era o melhor, sendo que Deus tinha o melhor para eles. Deus tinha o melhor. Olha o que Deus tem para mim e para você. Talvez você está aí, desfrutando das coisas, da comida podre que o mundo tem oferecido, e deixando de ouvir o chamado de Deus e desfrutar do melhor que Deus tem para você, né? Muitas vezes vão na igreja, estão lá ouvindo a voz de Deus, mas não dão atenção, não dão ouvidos ao chamado de Deus, só querem as bênçãos, só querem desfrutar das bênçãos de Deus. Eu quero que o marido seja salvo, eu quero que a minha vida seja bênção, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um carro, eu quero uma casa. Só quer desfrutar, mas não quer ouvir o chamado de Deus, né? Não quer progredir, não quer se tornar semelhante a Deus, não quer fortalecer o seu relacionamento com Deus, ouvindo e desfrutando do melhor, né? Abraão ouviu a voz de Deus e saiu da sua terra. Ele vivia numa terra de idolatria, numa terra cheia de santos, imagens feitas por homens. Não digo nem santos, imagens, né? Era uma terra idólatra, adoravam vários deuses, e Deus já estava cheio daquilo. Deus olhou para Abraão e falou assim: não, eu tenho o melhor para você, Abraão. Eu tenho o melhor, e se você quiser, se você me obedecer, se você ouvir a minha voz, você vai desfrutar da terra que eu tenho para te dar por herança. Uma terra prometida. E Deus ainda tem guardado uma carta lá na manga, lá na frente. Se Abraão obedecer, se Abraão for, além dele desfrutar do melhor dessa terra que eu vou dar ele como herança, ainda vou fazer dele pai de nações. Olha que bênção, olha que maravilha. É o melhor presente que alguém pode ter na vida, é o desfrutar das bênçãos de Deus. Aí Deus fala com Abraão, Deus fala com Noé, Deus fala com Moisés, e hoje Deus fala comigo e com você. O que você tem feito para desfrutar do melhor que Deus tem para você? Você tem se posicionado? Você tem se colocado? Você tem dado ouvidos ao chamado de Deus para que você desfrute do melhor que Deus tem para você? Você tem dado ouvidos? Porque o pacote de bênçãos que Deus tem lá em Deuteronômio 28, ele é condicional. Ele é condicional, né? Olha o que ele fala aqui, ó. Ouça as condições para você receber, para você desfrutar das bênçãos de Deus, né? Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, seu Deus, e ouvir cuidadosamente, seguir os meus mandamentos. Então,
todas as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão. As bênçãos prometidas, elas são o quê? Elas são muitas. São bênçãos que Deus tem para mim e para você. São bênçãos que onde quer que eu e você vá, ou a sua família, são bênçãos que Deus vai abençoar. Com bênçãos na sua família, no seu trabalho, né? Nos seus bens. Nos seus bens, nas suas finanças, naquilo que Deus tem para ti, vitória sobre os seus inimigos, bênçãos, né, de ser estabelecido como povo santo, remido, chamado por Deus. Então não se preocupe também com aqueles que se levantam. Moisés não se preocupou, porque Deus estava no controle. O faraó estava se levantando, mas era Deus no comando. Era Deus falando, não se preocupa não, Moisés. Ah, não se preocupa não, porque sou eu no controle. E desses inimigos cuido eu. E não se preocupe, porque aqueles que se levantam como inimigos nas nossas vidas, é Deus quem trata. Porque se você ouve o chamado de Deus, é Deus quem toma a frente, é Deus quem toma o controle sobre a minha e a sua vida. É Ele. Apenas ouça, obedeça e desfrute do melhor de Deus. Tem muitas pessoas que falam assim, né? Olha e fala assim, meu, você é doido. Você agora só lê Bíblia, você agora só fala de Jesus. Ah, você vai fazer missão, você vai lá para a África, você vai lá para aquele bairro lá em São Paulo, lá no meio daquelas favelas, lá para o Rio de Janeiro. Você é doido pro meio daquelas favelas, você é doido de entrar no hospital, você pode pegar uma doença. Você é maluco de ir num presídio levar o evangelho, lá só tem bandido, estrupador, tem serial killer. Ei! Não importa o chamado que Deus fez na sua vida, para você entrar lá no meio daqueles presos, vai, porque eles são almas preciosas para Jesus. São pessoas que estão escravizados por Satanás. São pessoas que são escravizados e que precisam ser libertos, precisam ser transformados. São pessoas que precisam sair da desobediência, do calabouço, para viver e desfrutar as bênçãos do Senhor, se obedecerem à voz de Deus, se obedecer os mandamentos do Senhor. As pessoas que estão lá no hospital são pessoas que precisam de cura. E você está aí sentado no seu sofazinho, vivendo o seu conforto? Nós vamos ter que dar conta daquilo que Deus colocou sobre as nossas mãos para que nós possamos fazer. Eu e você. Então é melhor obedecer à voz de Deus agora e desfrutar desse chamado. Desfrutar do chamado. Mais uma vez eu falo, desfrutar do chamado mesmo em meio ao caos. Moisés desfrutou do chamado de Deus mesmo em meio ao caos. Mesmo o povo criticando, falando, Deus mandando maná e Moisés só agradecendo, vivendo aquele milagre. Vendo o maná cair do céu. Vendo Deus mandar ali as cordizes para o povo. Vendo Deus ali abrir o mar vermelho para que passasse em terra seca. Mesmo vendo a água sair da rocha. Olha isso. Olha isso. A obediência traz bons frutos, traz bênçãos para nós. Mas para isso precisa que eu e você venhamos a obedecer. Venhamos a obedecer ao Senhor. Então, se você ouvir ao Senhor Jesus, você vai receber, sim, bênçãos excepcionais. E Ele cuida de você. Ele cuida da tua família, da tua casa, da tua empresa, dos teus negócios, né? É Deus quem cuida. E você vai desfrutar do melhor de Deus. Você vai desfrutar. Mas ouça o chamado de Deus. Ouça o chamado de Deus. Ouça a voz de Deus. Ore, leia a Bíblia. Busque. Talvez você possa dizer assim, eu não sei qual é o meu chamado. Busque, peça ao Senhor. Senhor, qual é o meu chamado? O que tu queres que eu faça? Veja o que você se identifica mais dentro da igreja. Se é louvar, se é ministrar a palavra, se é evangelizar, entregar um panfleto, se é ir nos hospitais, se é ir nas cadeias. Se é simplesmente limpar a igreja, torno a dizer isso. Eu tenho um chamado para deixar a igreja linda, cheirosa, maravilhosa, para receber, nossa, o povo de Deus, para junto nós cultuarmos a Jesus. É um chamado, é um dom que Deus dá. É um chamado, é um dom. E ninguém tem o mesmo chamado igual. São diferentes.
Porque o chamado para ministrar a palavra, você pode falar, mas o chamado de ministrar a palavra é igual. Não, não é igual. Porque cada um ministra da forma que o Espírito Santo de Deus direciona. Uns já são mais pentecostais, outros já são mais calmaria, outros já são mais ministração de palavra, né? Como se fosse ministração em palestras, né? Outros já são mais na área da cura, da libertação. Então, cada um tem um chamado específico e diferente. E o desfrutar de Deus, das coisas boas que Deus tem, é melhor ainda, né? Ele falou que nós seremos abençoados onde quer que nós formos. Se nós ouvirmos, nós vamos desfrutar do melhor. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Vamos agradecer Jesus por Ele estar presente aqui conosco nesta live. Eu agradeço a Jesus em primeiro lugar pela presença dEle. E agradeço a presença de cada um de vocês. Compartilhe essa live, não deixe de compartilhar, vai lá embaixo, tem um aviãozinho ali, ó, manda para os seus amigos, seus conhecidos, seus parentes, né? A live vai ficar salva aqui no Insta da igreja, vai ficar salva lá no YouTube, @ministrações da palavra, você vai colocar sem tio, sem cedilha, vai colocar lá @ministrações da palavra no YouTube e vai aparecer o nosso canal lá. Lá tem todas as lives salvas, tem mais ministrações lá. Lá tem ministração do pastor Flavieira, lá tem ministração da missionária Márcia Bossi, tem ministração lá da irmã Adna, tem ministração lá de outras pessoas, né? A irmã Adna é obreira lá na igreja, juntamente ali com a irmã Martinha, com o irmão Moacir, que está acompanhando aqui na live. Bênção de Deus, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente, que juntos possamos levar a palavra do Senhor, né? Então acompanhe as nossas lives todos os dias ao meio-dia, esse momento com Deus, essa live Momento com Deus. Olha que momento maravilhoso com Deus, é um momento de ouvir a palavra de Deus, é um momento de nós ouvirmos o chamado de Deus e desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. Amém? Vamos juntos orar ao Senhor Jesus, vamos juntos falar com Deus neste momento, deixar que Deus venha nos abençoar, né, poderosamente. Pegue nas suas mãos aí o seu copo com água, sua vasilha. Vó Maria, cadê Vó Maria? Vó Maria, pega aí, Vó Maria, sua garrafinha de água, Vó Maria. Seu copo com água, vamos orar aí por todos nesse momento, né? O pessoal lá da garagem, meu povo da garagem que está reunido lá junto com a irmã Jéssica, irmã Érica, irmã Carmen, irmã Zoraide, né? A Rafa, a todos lá, se vocês estiverem reunidos aí, vamos orar e abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Agradeço a todos vocês pelo carinho de estar aqui todos os dias ao meio-dia. Agradeço a Jesus, agradeço ao meu esposo, pastor Flavieira, pelo apoio, né, dedicação em oração na minha vida. E não posso deixar de agradecer aqui também, gente, olha que coisa mais linda que eu ganhei e eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu fui ontem ministrar a palavra de Deus lá em Guaramirim, em uma igreja abençoada de Jesus Cristo, tá? Da igreja do pastor Ivo e da missionária e da pastora Mari, pastor Ivo e pastora Mari. A outra vez eles me deram uma agenda linda, maravilhosa. E eu amo fazer esboços, né? Então, eles me deram uma agenda da outra vez e a minha agenda acabou. Eu falei, pastor, minha agenda acabou. Pedi para que ela fizesse, né? Para outro mandasse fazer para mim. E eu ia comprar deles. E aí, olha só, que linda a agenda que eles me deram, né? Olha só. Deixa eu tirar aqui a luz aqui para não, né? Olha só, que linda a agenda. Aqui sou eu e meu esposo. E aí, atrás, tem eu, meu esposo e meus gatinhos, né? Que vocês viram a Sara passando aqui agora. O Benjamin no colo do Flávio e a Sara no meu colo. E olha que lindo. Eu vou abrir aqui, porque assim, gente, eu amo ganhar esse tipo de presente. Olha só. Aqui uma fotinho nossa. Olha aqui, né? O versículo abençoado, maravilhoso. Coisa mais linda. Aqui é o Duque, né? O Duquinho. Era um cachorro que eu tinha aqui. Abençoado por Deus também, mas já virou estrelinha lá no céu. Né? E olha que bênção, né? Vou ter agenda aqui pro resto
desse ano aqui para estar fazendo os meus esboços, né? Obrigada, pastor Ivo, obrigada, pastora Mari. Olha aqui, ó, Deus é fiel. Olha que coisa linda, linda, linda mesmo, né? Maravilha, obrigada, Deus abençoe vocês grandemente, né? Obrigado pela confiança também em nos convidar para ministrar na sua igreja, né? Outrora nós fizemos uma campanha lá de 7 sexta-feira e foi benção de Deus, né? Benção de Deus. Eu gosto, pessoal, olha aqui, ó, né? Eu gosto de fazer todas as minhas anotações, né? Eu tava fazendo aqui, ó, amo anotar, prefiro usar o caderno, escrever, anotar tudo que o Espírito Santo de Deus passa, do que usar o celular, né? O celular às vezes tira nós da presença de Deus. A gente tá ali e aparece mensagem, alguém chamando, alguém ligando, e eu prefiro anotar tudo que o Espírito Santo de Deus fala, porque depois eu vou lá, ó, e me alimento tudo de novo. Sempre no final das lives, eu sempre gosto de parar e ouvir tudo que Deus falou comigo e com você, porque Deus fala primeiro comigo, né? Porque passa por aqui e vai até você. Amém? Pegue sua vasilha com água, sua garrafinha, seu copo. Vamos orar? Vamos apresentar Jesus nesse momento? Um grande beijo para a Vó Maria. Deus abençoe, Vó Maria. Tá? Vamos orar pela sua vida nesse momento. Eleve seu pensamento, seu coração a todos vocês que estão nessa live. Aos demais que vão entrar depois para assistir no decorrer desse dia, à tarde ou à noite, que você possa estar acompanhando essa oração, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Amanhã domingo vai ter live, amanhã domingo vai ter live sim, porque essa live aqui é direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Então, como Jesus disse ao povo fariseu, se meu Pai trabalha todos os dias, eu também. E se o Pai do céu, nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus, trabalha todos os dias ao meu e ao teu favor, eu estou aqui à disposição dele, de segunda a segunda, para fazer a vontade dele, para ouvir dele o melhor que ele tem para nós. Cleidiane, Deus abençoe a sua vida, acabou de entrar na live aí. Cleidiane, pegue seu copo com água, sua garrafinha. Assiste depois, Cleidiane, aí a live que vai ficar salva, porque Deus tem uma palavra toda especial para a sua vida. Amém? Vamos orar a Jesus? Pegue seu copo com água. Senhor Jesus, nessa hora, Pai, nós apresentamos a Ti, Pai, este copo com água, esta garrafinha com água, essa vasilha com água, Pai. Nós apresentamos a Ti e abençoamos, Pai. Que o Senhor venha abençoar essa água, Pai. Que aqui, Senhor, nós vamos tomar, Senhor. Que ela sirva, Senhor Jesus, de purificação para a nossa mente, para o nosso coração, para o nosso espírito, para a nossa alma, Pai. Venha falar conosco, Senhor. Venha nos abençoar, Senhor, poderosamente. Que ela venha, Senhor, através dessa água, Senhor, o seu poder, Pai, seja sobre esta água. E que nós venhamos a ser curados através, Senhor, do teu poder. Senhor Jesus, venha curar nossa alma, o nosso espírito, venha curar o nosso corpo físico, Pai, das doenças, das enfermidades, Pai. Senhor, se há alguém, Senhor Jesus, com problemas, meu Pai, nesse momento, ó Pai, na sua vida de depressão, tristeza, angústia, Pai. Senhor, vai agora, Senhor Jesus, vai curando pelo poder da Tua palavra, Pai. Alcança, Senhor, os enfermos que estão em suas residências, os que estão nos hospitais, Pai. Vai alcançando, vai curando, meu Pai. Envia os teus anjos, Pai, ao tocar com as tuas mãos santas, Pai. Se há alguém agora com alguma enfermidade, Senhor, aqui nessa live, Senhor Jesus, Deus alcança agora, Pai. Vai curando, Pai. Vai curando, Senhor. Vai curando, Senhor, porque eu creio que o Senhor é Deus de milagres, Pai. O Senhor tem o melhor para nós desfrutar, Pai. O Senhor tem o melhor, que nós venhamos a desfrutar do melhor do Senhor, ó Pai, nesse momento, ó Pai, Senhor, através dessa oração, desfrutar da cura, desfrutar do milagre, Pai. Senhor, alcança agora, Senhor, os presídios, meu Pai. Senhor, aquelas pessoas que estão ali aprisionadas, Pai, sendo escravos de Satanás, Pai, pelo pecado, Senhor, por ter praticado atos indevidos, Senhor. Que o Senhor alcance essas vidas, Pai, que o Teu amor alcance, que a Tua misericórdia alcance e que eles possam, Pai, viver, ó Pai, a libertação no mundo espiritual de suas almas, de suas vidas, Pai. Que eles sejam libertos pelo Teu Espírito, ó Pai, de toda a escravidão do inferno, Pai, que eles sejam transformados, ó Pai. Senhor, visita os orfanatos, ó Pai,
Em nome de Jesus, Pai. Ali os orfanatos, meu Deus, ali onde aquelas crianças, por algum motivo, elas foram deixadas, foram rejeitadas, Pai. Foram deixadas nesse orfanato, Pai. Senhor, alcança, Senhor, essas crianças, desde a pequenina, Pai, até, Senhor, mais adolescente que ali esteja. Que o Senhor alcance, Senhor. Visita os orfanatos, Pai, com o teu amor, enviando famílias, Pai, famílias abençoadas, famílias direcionadas por Ti, para adotar essas crianças e elas serem abençoadas, serem amadas, acolhidas, Pai. Afasta, Senhor, as famílias ruins, Pai, as famílias maldosas, Pai, dos orfanatos, Pai. Senhor, porque há muitas famílias que vão e adotam crianças e levam para seus lares para serem torturadas, para serem, Senhor, ainda mais, Senhor Jesus, sacrificadas além daquilo que elas já têm vivido, a rejeição, Pai. Então, Senhor, eu peço que o Senhor envie somente pessoas abençoadas, direcionadas a acolher essas crianças, a amar, Senhor, porque assim como o Senhor Deus nos adotou como filhos, Pai, e nós temos esse privilégio, Senhor, de lhe chamar de Pai, que essas crianças, Pai, tenham o privilégio de ter uma família e, acima de tudo, ter o Senhor como Pai, um Deus todo maravilhoso, Pai. Deus, visita os lares dos idosos, ó Pai, os lares de idosos, ó Pai. Muitas pessoas em alguns lugares chamam de asilos, mas que o Senhor venha visitar esse lar, Senhor, aonde tem esses idosos, Pai, que ali, Senhor, foram deixados pelos seus familiares, talvez, Senhor Jesus, por não ter, Senhor, condições psicologicamente de cuidar, Pai, mas que o Senhor venha abençoar, Senhor, que o Senhor venha acolher esses idosos, que o Senhor venha, Senhor, que o teu amor acolha, que a tua bondade seja sobre eles, ó Pai, que o Senhor venha abençoá-los poderosamente nesse momento, ó Pai, Senhor, vivendo esse momento na sua idade, que o Senhor venha abençoar eles, ó Pai, perdoar as suas falhas, mas o Senhor venha acolher e salvar essas vidas. Pai, eu também peço a sua bênção sobre os cuidadores que trabalham nesses lares ou até mesmo trabalham em lar particulares. Deus, alcança a vida dos cuidadores de idosos, Pai. Senhor, que em seus corações e em sua mente, Pai, haja amor, haja bondade, haja respeito, haja carinho, ó Pai, por essa pessoa que eles estão cuidando, essa pessoa que está acamada, essa pessoa, ó Pai, que já viveu um tanto na sua vida e que hoje já não tem mais memória, Senhor, para reviver, ó Pai, momentos bons. Então, Pai, eu peço a Ti que esses cuidadores sejam abençoados, que haja amor, tire a maldade do coração de muitos cuidadores, Pai. Nós vemos muitos cuidadores que maltratam idosos, Pai. Deus, eu peço que a Tua misericórdia seja sobre a vida dessa pessoa e que ela seja alcançada pela Tua misericórdia, Pai. Abençoe os cuidadores, ó Pai. Abençoe, Senhor Jesus, a cada pessoa que está nessa live, meu Pai, a todos que estão aqui, os que vão entrar, que o Senhor abençoe poderosamente, Pai. Abençoe o nosso Brasil, Pai. Abençoe também, Senhor, Israel, Pai. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, ali aquele povo, Pai, o povo escolhido do Senhor, ó Pai. Abençoe e alcance, Senhor, poderosamente, Pai, o nosso mundo, ó Pai, que seja alcançado pela Tua misericórdia, porque nós sabemos que o Senhor está às portas, que Jesus está voltando, que o Teu Evangelho venha alcançar vidas, Pai. Venha alcançar, Senhor, que através dessa live pessoas sejam alcançadas, Pai, não só aqui no nosso Brasil, mas em outros lugares, ó Pai, do nosso planeta, em outras cidades, em outros, Senhor, estados, em outros, Senhor Jesus, outros países, Pai. Senhor Jesus, nós cremos, ó Pai, na Tua palavra, que o Senhor abençoe a todos agora, Pai. Esse momento com Deus seja um momento de cura, de livramento, um momento poderoso, Senhor, de transformação de vidas, Pai. Assim nós abençoamos a todos. Abençoe nosso dia de sábado, Pai, essa tarde que vai ser maravilhosa, Senhor, e a nossa noite. Abençoando o culto de amanhã, Senhor, o culto de família, que vai ser um culto extraordinário na Sua presença. E assim nós agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos tomar a nossa água todos juntos agora, em nome de Jesus. Bênção do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigada mais uma vez. Amanhã nós temos o culto de família. Culto abençoado às 19h30
às 19 horas, perdão, o culto às 19 horas, amanhã é domingo, eu tô acostumado com o culto da semana, né? Domingo, no horário das 19 horas, nós estaremos ali na igreja Casa de Deus fazendo missões no Centenário, bairro Centenário, na cidade de Jaraguá do Sul. Bairro Centenário, em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, tá? Jaraguá do Sul, Santa Catarina, né? Nós estaremos ali na rua Expedicionário Fidelis Sting, número 676, aos fundos. Você vai chegar na localização desse número 676, na lateral aos fundos, você vai ver uma placa linda, maravilhosa, escrita Casa de Deus fazendo missões, tá? Nós estamos ali, tá? Juntamente, eu e meu esposo, o pastor Flávio Vieira, estaremos ali junto com os nossos obreiros, abençoando a sua vida, orando por você, abençoando a sua família, a sua casa, orando nesse dia de domingo para que você comece a segunda-feira, comece a semana já abençoado, comece a sua semana agora positiva, maravilhosa, abençoada, ungida, consagrada para Jesus, ouvindo o chamado de Deus, desfrutando do chamado de Deus através da obediência à palavra do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, tá? Não esqueça, então, amanhã às 19 horas, tá? Ali na Casa de Deus, no bairro Centenário, Jaraguá do Sul, na rua Expedicionário Fidelis Stinger, número 676, Fundos. Qualquer coisa, eu vou deixar o número do meu telefone aqui, tá? Você pode estar ligando. Não achou? Me manda mensagem pelo WhatsApp, tá? Que eu vou estar mandando para você a localização em tempo real. E um dos nossos obreiros estará ali te auxiliando, né? Te aguardando, te esperando com amor e carinho, te recepcionando para junto nós adorarmos a Deus e sermos abençoados, alcançados e desfrutarmos do melhor que Deus tem para nós. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a todos. Um beijo no coração de cada um e amanhã, ao meio-dia, nós estaremos aqui abençoando a sua vida. Que Deus abençoe poderosamente. Um beijo no coração e até amanhã. Que Deus abençoe.